para a nossa aula? Então, bora! Então, hoje a gente vai aprender que elevar a frequência vibracional, ela cura as nossas relações. E você vai entender o porquê disso. O Hawkins, o David Hawkins, que é um dos cientistas que eu mais gosto de estudar e não me canso de ler e reler o conteúdo dele, porque ele tem uma... Bom, eu fiz uma aula só sobre ele. Então, para quem quer conhecer mais David Hawkins, você pode, aqui no meu canal, já acessar uma aula que está maravilhosa, que você vai entender o quanto esse cientista tinha lucidez e clareza daquilo que ele estava nos deixando aí nos livros e tudo mais. E uma coisa interessante que o David Hawkins fala, que é muito do que é vivenciado em um relacionamento está apenas na imaginação. Por que ele está falando isso? Muito do que é vivenciado em um relacionamento está apenas na imaginação. Por que ele está falando isso? Porque a maioria dos conflitos que acontecem, das situações difíceis que acontecem no relacionamento, se passam no nível interno e não externo. E vocês vão entender claramente o porquê que ele disse isso nessa aula de hoje. Eu quero deixar isso claro para vocês. Porque um relacionamento afetivo, ele vai trazer tudo, absolutamente tudo daquilo que você movimenta internamente. E por isso que as relações podem ser muito boas e te levar a grandes movimentações de vida, a grandes inspirações, a te levar ao teu propósito, a uma comunhão de energias, de forças, né? Uma relação pode te conduzir a algo muito positivo, como também pode te conduzir ou você se defrontar com todos os seus maiores medos, com todas as suas maiores angústias, com tudo aquilo de dor e sofrimento. Então, o teu relacionamento, ele vai trazer, sim, todos os aspectos internos. E eu quero te mostrar como isso acontece nessa aula de hoje, tá? Uma lei da consciência, gente, que nós precisamos observar é que semelhante atrai semelhante. O que a gente quer dizer com isso, né? Que semelhante é esse? Semelhante ao quê? Grazi, como assim? Tu quer dizer que eu atraí o meu relacionamento, que a pessoa com quem eu me relaciono tem profundos problemas, tem dificuldades, tem uma série de problemas que me impactam e impactam o outro, impacta ele mesmo. Quer dizer que eu sou semelhante a isso? O que está querendo dizer com essa afirmação? E aí, a gente pode aprofundar um pouquinho esse semelhante atrai semelhante numa observação muito importante, que é a informação de que o semelhante é em relação às imagens inconscientes que você carrega internamente. Quer dizer que você é semelhante àquilo que você atrai, porque dentro de você existem imagens que ressoam ou ressonam com aquilo que está se manifestando na sua vida externamente. É como se fosse essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui na apresentação do YouTube. Você vê que é como se fosse idêntico.
né? Nós atraímos exatamente aquilo que nós trazemos, né, ou temos internamente. Nós nos conectamos com aquilo que encaixa, que está realmente favorável às minhas imagens interiores. Então, por mais que a aparência, você olhe para essa pessoa e diga, não, não é possível. A gente é muito diferente. Muitas pessoas dizem assim, a gente terminou o relacionamento porque a gente era muito diferente. Não, não era muito diferente. Senão vocês nem teriam se cruzado, nem teriam iniciado nada. E uma das coisas, isso daqui que eu estou falando para vocês, é uma coisa que eu tenho certeza. Porque de um procedimento de CAF, quando nós fazemos, quando nós temos a oportunidade de fazer com o casal, que a CAF é justamente para você saber em qual frequência você está e fazer liberações para sair daquela frequência. Quando nós temos a oportunidade de fazer o procedimento em casal, assim, eu não peguei nenhum caso até hoje de que as frequências fossem diferentes. Então, você vai atrair a pessoa que está na mesma faixa de frequência que você. O seu parceiro, a pessoa que está no seu lado aí, que você se relaciona afetivamente, ele tem muito mais a ver com você do que você pensa. Ele está na mesma energia, na mesma vibração, na mesma frequência que você. E por mais que você tente fugir dessa pessoa, por mais que você diga assim, não, eu não quero ficar com essa pessoa porque nós somos muito diferentes, porque o nosso relacionamento está caótico. Ok, você pode se separar dela. Mas o que vai chegar na sua vida? Quem é que vai entrar para ocupar esse lugar? Alguém também na mesma frequência vibracional que você está. Alguém que esteja realmente identificado com você, na mesma frequência. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Grazi, então, ferrou. Vou atrair sempre a mesma coisa. Não, se você mudar a sua frequência vibracional. Porque aí você começa a sintonizar a outro movimento, a outra informação, a outro nível de energia. Porque frequência é energia, frequência é ritmo. Se você tem a energia, a frequência, numa determinada faixa ali, por exemplo, de 100 Hz, o teu marido, a tua esposa, necessariamente vai estar na mesma frequência que você. Necessariamente. Não tem como ser diferente. Nós não conseguimos sintonizar com o que está fora dessa frequência. Principalmente uma relação de casal, que acontece algo tão profundo, uma troca tão intensa, que colocam os dois num movimento. Para quê? Para que os dois se encontram? Para que os dois possam elevar. Para que os dois possam fazer um movimento de crescimento. Porque a vida tende o crescimento, tende a elevação. Vamos seguir. Então, quem está no Instagram, corre para o YouTube, porque aqui a gente tem apresentação. Vamos seguir. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é muito importante, que vocês vão reconhecer muitas coisas. Eu vou estudar aqui com vocês nessa aula de hoje apenas uma frequência. Eu ia trazer várias, mas é tanto conteúdo apenas de uma frequência
que eu disse, não, vamos aprofundar em outra aula eu dou a próxima faixa de frequência, uma outra faixa, ok? Então, a frequência vibracional de 150 Hz, ela está definida como a frequência da raiva, ok? Ela traz uma movimentação de raiva. E o que acontece com essa pessoa que está na faixa de frequência de 150 Hz, vibrando a raiva? O que acontece com o relacionamento afetivo dela? O que ela vai encontrar? O que ela vai ter nessa relação? Vamos lá, então, que isso é bem interessante e vocês podem se identificar aí em diversos pontos. Por quê? Porque a raiva, ela está em todos nós. Tem pessoas que estão presas nessa frequência, então o movimento fica mais intenso. Agora, tem pessoas que estão sutilmente tocando a frequência da raiva. Ou elas estão próximas à frequência da raiva. Então, elas transitam pelo sentimento de raiva também. Então, eu aposto que muitos de vocês vão se identificar com isso aqui que eu vou passar para vocês, tá? O que atua? O que atua nessa pessoa que está na raiva? Os sentimentos que eu coloquei ali, ó, de ódio, malícia, raiva, fúria, vingança, violência. Então, essa pessoa, ela vai ter esses sentimentos, por quê? Por que ela tem esses sentimentos? Por que a pessoa que está na raiva, ela é tão explosiva muitas vezes? Por que a pessoa que está na raiva, ela vê sempre malícia? Ela vê sempre algo danoso. Ela olha para a pessoa e diz, essa pessoa aí está aprontando alguma. Ou essa pessoa aí vai aprontar. Essa pessoa aí eu não sei, eu acho que pode fazer algum mal a mim ou a outro. Essa pessoa que está na raiva, ela também está sempre no movimento de vingança. E esse movimento de vingança, ele pode ser ostensivo, declarado, mas a maioria das pessoas que está na raiva não tem um movimento de vingança declarado. Ou seja, ela não sabe que ela está se vingando, que ela está fazendo isso por vingança. E vamos lá, por que ela tem esses sentimentos? Porque, muito provavelmente, as experiências de vida que ela teve com os pais provocou esses sentimentos de raiva. Na escola, ela teve essa provocação da raiva, da fúria. Na família como um todo, com os irmãos. Ela pode ter tido experiências de abuso, de violência. E isso despertou nela esses sentimentos, e essas imagens, elas ficaram tão fortes na consciência dela, no inconsciente, que ela não consegue sair desse sentimento, que ela não consegue liberar essas imagens. E elas estão ali. E essas imagens, elas criam fantasias. A pessoa, ela começa uma relação, ou ela entra numa relação com o outro, buscando o quê? Vingança. Ela busca vingança. Dessas imagens que estão lá na sua consciência, no seu inconsciente, que ela nem lembra, talvez. Talvez seja algo que ela vivenciou no útero da mãe. Talvez seja algo que ela vivenciou na primeira infância. E aí as fantasias que ocorrem, né?
o que que ela vai movimentar na vida dela através desse sentimento de raiva é a fantasia da eliminação. Ela vai ter dentro dela um sentimento de que ela é eliminada. Então, ela é deixada para trás, ela é abandonada, ela é eliminada. Ou ela tenta eliminar o outro. Como é que é essa eliminação, Grazi? Ela pode ser bem sutil. Ela pode ser bem sutil, quer ver? Muitas mulheres trazem no seu inconsciente imagens que as mães passaram de ter que se calar diante dos abusos dos homens ou do próprio pai também. E aí essa mulher traz no seu inconsciente uma imagem de querer se vingar dos homens ou não dar lugar aos homens. E aí o que ela faz? Nessa fantasia, ela vai sutilmente tirando o espaço daquele homem que está com ela, dele ter um lugar. Então, ela assume o papel que poderia ser do homem, ela passa a fazer sozinha. Ela passa a denegrir a imagem daquele homem, dizendo: ele não faz nada direito, deixa que eu faço. Ele não sabe fazer as coisas. Então, ela vai eliminando esse lugar em nome dessa raiva internalizada, e isso tudo vai trazendo respostas para ela, para comprovar e para reforçar essa frequência da raiva. Então, outra fantasia que acontece aí é de sentir um medo absurdo, né, de alguém atentar contra a sua vida. Também tem por trás algo da raiva, das imagens inconscientes. Tem a fantasia de destruir, de prejudicar, de ferir, de assustar. Então, a pessoa traz nessas fantasias imagens de que ela corre esses riscos, de que ela pode ser eliminada, pode ser banida, pode sofrer um atentado contra a vida dela, pode ser destruído os projetos dela, os sonhos dela, ela pode ser prejudicada, alguém pode puxar o tapete dela, alguém pode ferir ela, alguém pode assustá-la. Tudo isso tem a ver com as imagens e com a frequência da raiva. Tudo isso tem a ver com a frequência da raiva. E tem mais. Essa frequência, né, essas imagens que atuam, elas têm um propósito. Qual é o propósito das imagens que atuam na frequência da raiva, da pessoa que está nessa frequência? Tem tudo a ver com o outro, né? Por isso que eu estou trazendo principalmente aqui essa frequência, porque tem tudo a ver na relação de casal. Tem tudo a ver com o outro. Então, qual é o propósito? É de punir os outros, né? Ou punir o outro, punir o seu companheiro, de fazer com que se sintam culpados. Quantas vezes, né, a gente vê que por trás de uma situação, por trás de uma dificuldade ali na relação, há um desejo oculto de fazer com que o outro sinta culpa, um desejo de punir o outro, ou de tentar forçar o outro a mudar o seu comportamento, o seu sentimento. Isso é o que mais tem, né? A gente tenta fazer com que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja. Então, a gente está o tempo todo tentando fazer com que esse outro
alimente e supra as nossas expectativas, as nossas ilusões. E também, assim, há uma vingança, né? Há esse desejo de vingança, o desejo de ficar quites com eles. Então, em nome dessa vingança, em nome dessa raiva, nós também trazemos na alma uma necessidade de igualdade. O que mais está sendo dito hoje em dia pelos movimentos feministas? O que está acontecendo ali, se não é um movimento puramente de raiva, aonde nós queremos fazer com que eles paguem o que eles fizeram lá atrás? Então, por trás dessa ideia, existe todo um movimento de vingança, de raiva, de fúria, de ódio, de ver malícia em qualquer situação. Hoje em dia é muito difícil você conseguir, né, com essa frequência da raiva tão exacerbada, assim, tantas pessoas nessa frequência que fica difícil de você não ser atacada por coisas simples que você fale. Então, essa frequência da raiva, ela vai trazer uma dinâmica para o relacionamento que é de se vingar, de punir, de desvalorizar o outro, de diminuir o outro, de tirar o lugar do outro. É isso que vai prevalecer nesse relacionamento com raiva. E aí eu tenho a oportunidade de olhar na prática esses casos, né? Como é que funciona uma relação que se constrói numa frequência da raiva? Como é que funciona isso? Primeiro, olha só, a primeira coisa que começa a agir nessa relação de casal é a irritação. A irritação, ela é o primeiro sinalzinho. Aí você começa a se irritar com o outro e alimentar aquela irritação, alimentar aquele sentimento que faz com que vocês dois tragam para a consciência as imagens que mantêm vocês na frequência da raiva. Então, começa com a irritação, que esconde a raiva, e aí começam a vir à tona as imagens inconscientes. O outro começa a trazer para você exatamente aquilo que você tem medo ou quer esconder de você mesmo. O outro vai trazer exatamente as imagens que estão guardadinhas, as 7 chaves no seu inconsciente, que é aquilo que você não quer de jeito nenhum reconhecer que está lá dentro. Então, o outro vai te trazer isso. Então, qual é a resposta? As maiores respostas que as pessoas que estão na frequência de raiva vão ter. O outro vai começar a evitá-la, o outro vai começar a se distanciar, vai se afastar, vai ignorar, vai evitar a qualquer custo essa pessoa. Ou essa pessoa vai começar a odiá-la de volta. Vai começar a trazer toda a movimentação do qual eles compartilham, que estão na mesma frequência vibracional. Ele vai contra-atacar. E aí pode trazer consequências muito sérias
para esse casal. Eles podem, inclusive, chegar à agressão física. Ok? Respostas menores que o outro dá. O outro começa a dar, quando a raiva ela é sutil. Às vezes, tem graus, né, gente? Numa escala de frequência, os graus ali que atuam são infinitos. Né? Então, às vezes, a raiva, ela tá um pouco mais sutil. E daí, quais são as respostas que a pessoa vai ter nesse relacionamento? Vai ter desaprovações, vai ter críticas, ressentimento, mau humor, vai aumentar os julgamentos negativos. Então, se você tem essas dificuldades no seu relacionamento afetivo, desaprovações em excesso, que te irritam demais, que te tiram a consciência, tem críticas demais, tem ressentimentos, tem mau humor, a pessoa está sempre ranzinza, sempre fechada, sempre com 4 pedras na mão, e a pessoa te julga demais, se você tem isso no seu relacionamento, presta atenção, porque as chances de você estar na frequência da raiva e alimentar tudo isso, ela é de quase 100%. Para não dizer é de 100%, né? Porque só fazendo um procedimento para a gente realmente saber aonde cada um está nessa escala de frequência. Mas a raiva realmente ela atua nessa relação em um grau maior ou menor. Ok? Então, gente, as imagens que você traz internamente alimentam esses sentimentos, alimentam essas fantasias, alimentam a realidade que você tem nas suas relações. O melhor caminho para mudar um relacionamento é justamente mudar as suas imagens interiores. E eu já vou falar como que você vai fazer isso. Existe um caminho de você transformar o seu relacionamento afetivo, de você sair dessa frequência da raiva, de você deixar isso para trás e alcançar um novo movimento. E eu vou apresentar para vocês esse caminho. Uma chave aqui para a consciência, uma dica importante, né? Algo que realmente a gente tem que parar e observar o tempo inteiro. Que nós temos a esperança secreta que os sentimentos raivosos sobre o outro vão puni-los e fazê-los sofrer. A gente traz internamente essa expectativa. A gente acha que se eu manter aqui dentro de mim a raiva muito forte, eu vou punir o outro, eu vou fazer o outro sofrer. Só que isso é uma fantasia das mais maléficas contra você mesmo, contra quem sente a raiva. Porque isso já vai ficar bem claro para vocês. O quanto isso aqui, alimentar essa esperança de que esse sentimento vai mudar alguma coisa na sua relação, é o pior caminho possível que você pode escolher. Essa semana, uma pessoa me chamou, Grazi, eu queria conversar um pouquinho contigo e tal, estou passando por uma dificuldade no meu relacionamento. Na verdade, a pessoa disse assim, eu tô com uma dificuldade com o meu filho não quer ficar na escola, o meu filho tá
tá com muita... ele grita demais quando eu vou deixar ele na escola e não aceita ficar e tal, nananã, e começou a falar do filho. Daí eu disse, e como é que tá o seu relacionamento? Como é que tá o seu casamento? Como é que tá você e seu marido? Então, eu e o meu marido, a gente tá passando por uma dificuldade bem grande. Não estamos nos entendendo, não conseguimos nos comunicar, não estamos mais sendo um casal, não temos mais relação. Quando os filhos começam a apresentar dificuldades, gente, os filhos são os primeiros a indicar que o casal está se distanciando, que o casal está querendo cada um ir para um lado e não estão olhando mais para a família. Os filhos estão indicando, quando eles começam a trazer dificuldades, eles estão indicando que esse telhado, porque o pai e uma mãe é um telhado de sustentação dessa casa. Isso tudo vai ruir, vai cair sobre esses filhos. Então, eles começam a apresentar dificuldades. Toda vez que você tiver uma dificuldade no seu relacionamento, pare, em primeiro momento, pare e reflita quais são as imagens internas que estão atuando desta vez. Quais são as imagens que estão no seu inconsciente que estão fazendo você ter esse tipo de situação na sua vida? E aqui eu quero trazer para vocês uma lei da consciência, mais uma, né? A primeira foi aquela de que nós atraímos semelhantes, né? Semelhante atrai semelhante, é uma lei da consciência. Essa daqui é outra lei da consciência. Nossos sentimentos e pensamentos sempre surtem um efeito em outras pessoas e afetam os nossos relacionamentos. Independentemente se esses pensamentos ou sentimentos são verbalizados, expressados ou não. Ou não. Não precisa ser expressado. Quando eu falei que esse filho estava apresentando dificuldade por conta daquilo que estava acontecendo por debaixo dos panos com os pais, porque esses pais não brigam na frente dos filhos. Esses pais não contam para o filho pequeno que eles estão passando por dificuldades. Eles não contaram. Porém, o sentimento ecoa. O sentimento é a coisa mais forte que existe, é a informação mais forte que existe. Se tem ali o sentimento de raiva, isso vai ser captado e vai ser colocado para as pessoas verem esse sentimento. Porque o que os filhos fazem em relação aos pais é dar luz para o que está se passando internamente com os pais. Então, os filhos começam a apresentar aquilo que os pais não estão vendo, não estão resolvendo. E numa relação de casal, eu contamino o outro com os meus sentimentos e com os meus pensamentos. Eu passo essa informação para o outro e o outro diz assim, ok, é para eu responder desse jeito? Eu vou responder desse jeito. Nós nos comunicamos através de um campo de consciência que é invisível aos nossos olhos, mas eles estão ali atuando o tempo inteiro. Ou eu não sei quando alguém está sentindo raiva de mim. Eu aposto que você chega em casa, você vê o seu companheiro, vê a sua companheira, você sabe se ele está com raiva ou se ele não está.
Você sabe se tem algum problema ou se não tem. Nós identificamos. O nosso cérebro é capaz de identificar sem nenhuma palavra ser dita. E por mais que a pessoa diga assim, tá tudo bem, você sabe que não tá tudo bem. Você sabe que tem algo mais ali. Você sabe que a pessoa tá com raiva. Não é? Então, isso vai ser cada vez mais comprovado que realmente a gente tem essa capacidade de conectar sentimento com sentimento e de transmitir. O que eu estou sentindo será transmitido para o outro. Mais uma chave para a consciência. Essa daqui é um exercício. É para você agora, nesse momento, examinar e olhar para o que você não quer que os outros saibam sobre você mesma, sobre você mesmo. E comece agora a se render a essas coisas. Sabe? Aquilo que você está escondendo, aquilo que você olha para você e você diz assim: eu não quero que ninguém saiba disso. Eu não quero que ninguém descubra que eu sou desse jeito, ou que eu tive essa situação, ou que eu fiz isso, ou que eu passei por isso na minha vida. O primeiro passo para você movimentar e largar essas imagens é você ter consciência que aquilo que você esconde está sendo representado na sua vida pelo outro. E você está fugindo disso, você não quer ver isso. E quanto mais você foge, quanto mais você resiste, mais essas coisas lhe capturam. Mais isso vai estar presente na sua vida. Então, olhe agora para dentro. Feche um pouquinho os olhos, se você puder. Olha para dentro de você. O que você não quer de jeito nenhum que os outros saibam sobre você? Olhe para isso. E aí, sabe o que eu sugiro para você? Depende da crença de cada um, é óbvio. Mas o que seria muito bom para você? Ou que você fizesse um processo terapêutico, de você se expor a um terapeuta e dizer: é isso que eu não quero que os outros saibam sobre mim. Tá? Procure um terapeuta, não um amigo, um parente, não. Ou sabe quem que você pode procurar? Um padre. Isso é confissão. Isso é tirar esse sentimento, essa informação que está ali aprisionando a sua vida, é retirar de dentro de você e se render a isso. Dizer assim, eu não vou mais ficar com essa imagem dentro de mim. E é muitas vezes isso, gente, é aquilo que a gente não sabe que atua no nosso inconsciente, né? Que se revelam através do procedimento da CAF. Porque tem coisas que a gente não quer que os outros acessem que estão inconscientes, que a gente não lembra mais, que a gente não sabe. Isso se revela no procedimento de CAF. Eu lembro que uma vez eu fiz um procedimento de CAF e a pessoa disse assim: eu tô vendo na imagem, quando a pessoa acessa a frequência que ela está, vem a imagem para ela, né? E ela disse assim: eu tô vendo o quanto meu pai só olhava para os homens, os filhos homens, e eu sou a única mulher, e ele exige de mim o mesmo que ele exige dos meus irmãos. E eu tenho raiva disso.
E eu tô presa nisso. Isso é uma coisa que essa pessoa não queria que ninguém soubesse. Por muito tempo ela guardou isso como um segredo, dizendo assim: não, eu não posso dizer para o meu pai que eu tenho raiva dele porque ele quer que eu seja igual aos meus irmãos, se eu não sou igual aos meus irmãos. Eu já peguei casos também que a pessoa sentia muita raiva porque o pai queria, ou a mãe queria, um menino, e ela nasceu uma mulher. E aquilo estava guardado dentro dela a vida inteira. E por conta disso, muitas vezes as nossas relações, o nosso ir para a vida fica debilitado por conta daquilo que a gente esconde internamente. Tudo aquilo que você guarda em segredo, tudo aquilo que você guarda aí dentro, bem escondidinho, ganha força e te aprisiona no movimento repetitivo. Então, mais daquilo você terá. Mais daquilo vai acontecer na sua vida. Espero que vocês tenham feito o exercício. Existe já comprovadamente, né? Existe base científica do que Jesus falava. Quando Jesus falou assim: abençoar e amar os nossos inimigos. Jesus disse isso para a gente. Abençoe e ame os seus inimigos. E ele fazia isso. Por quê? Por que Jesus fazia isso? Por que ele falou para a gente fazer isso? Vocês vão entender agora. No nível de energia, os sentimentos mais baixos possuem uma frequência vibratória menor e podem ser inferiores e poder inferior. Deixa eu pegar aqui. Então, o que ele está falando aqui? Que os níveis mais baixos de energia... Deixa eu colocar aqui eu grande para vocês me verem. Os níveis mais baixos de energia, ou seja, abaixo de 200 Hz, eles possuem uma frequência vibratória menor e um poder menor também, tá? Nessas frequências mais baixas aqui, nós ficamos psiquicamente vulneráveis às outras pessoas. Quer dizer o quê? O que ele está querendo dizer? Que nós compartilhamos da mesma psique das outras pessoas. É isso que ele está querendo dizer. Que nós vamos compartilhar do mesmo sentimento, da mesma frequência, da mesma vibração. Ok? Então, se você está em frequências abaixo de 200 Hz, o que vai acontecer com você? Você vai ficar vulnerável ao que as outras pessoas lhe trazem, porque você tem baixo poder. Isso tem base científica já, ok? Nos níveis de energias mais altos, nós criamos um escudo protetor e não podemos mais ser psiquicamente vulneráveis às outras pessoas. Entende o porquê que nós temos que elevar a nossa frequência vibracional, que esse é o caminho para a gente ter paz, para a gente ter relacionamentos que realmente se constroem em movimentos saudáveis, em movimentos evolutivos. Porque nas altas frequências nós deixamos de ser vulneráveis ao campo que nos rodeia, ao sentimento, aos pensamentos de outras pessoas. Entende?
Quando o Buda falava assim, ó, ele deixou uma frase para gente que ela é difícil de compreender, mas com isso daqui, a compreensão fica clara. Buda falou o seguinte, ó, o ódio não é conquistado com o ódio. Uma pessoa que deseja o ódio, né, que deseja o ódio, não conquista o ódio com o ódio. Ela conquista o ódio com o amor. Essa é uma lei eterna. Buda teve essa consciência. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando nós estamos em frequências elevadas, se uma pessoa me atacar com ódio, eu não vou sentir esse ódio. Quem vai sentir o ódio é a própria pessoa. Entende? Eu não vou sentir isso. Eu não vou passar por essa experiência do ódio junto com ela. Eu não vou entrar nisso. Quanto mais você eleva a sua frequência vibracional, mais você olha para esses movimentos de ódio, de raiva, de uma posição neutra, sem ser afetado por isso. Entende? Então, o caminho de você entrar nesse movimento de paz, de harmonia, de leveza, é unicamente só elevando a sua frequência vibracional. Não tem outro caminho. Porque enquanto você permanecer abaixo de 200, você será impactado por esse meio. E aí o que o seu marido, a sua esposa diz, vai lhe afetar, vai doer, vai lhe magoar, e aí você vai retomar toda a dor que você sentiu, que você alimenta dentro de você, e vai externalizar isso para ele, e vai se vingar dele, e esse ciclo não tem fim. É com um, depois é com outro, aí você decide se separar porque não aguenta mais sofrer, aí o outro vem e é a mesma coisa, um pouquinho diferente às vezes, ou algumas vezes um pouquinho pior. Não é assim, gente? Nós sabemos que a única alternativa para mudar o externo é mudar o interno. É elevar a frequência vibracional. Não tem outro caminho. Como é que a gente transforma as nossas relações? Né? Como é que a gente transforma? Então, o primeiro ponto é que os milagres, as transformações acontecem pela rendição. Rendição a quê? As nossas imagens interiores, aquilo que a gente carrega internamente, as nossas vivências, as nossas experiências de vida, aquilo que está atormentando e tirando a minha paz, quando eu me rendo a elas. Né? E às vezes é um processo terapêutico mesmo, né? Na CAF a gente faz isso, a gente faz um processo de se render a essas imagens. Aí sim a gente vai vendo uma liberação. Quando a gente deixa ir as ilusões, aquelas fantasias que a gente criou, se você fica alimentando todas essas fantasias, cada vez mais você vai tê-las se realizando na sua vida. Então, transformar as nossas relações é deixar ir as ilusões, deixar ir as expectativas que você tem em relação ao outro. E você vai trabalhando um dia por vez. E as coisas vão mudando. Grazi, como é que eu elevo a minha frequência, né? Uma pessoa falou ali. Como é que eu elevo a minha frequência? Existem caminhos de elevação de frequência. Mas esses caminhos, eles se encontram. Porque eu não consigo fazer só um
Só um caminho e o outro não, tá? Quais são esses caminhos? Primeiro é o caminho de curar essas imagens interiores que você carrega internamente. Porque essas imagens que estão presas na sua consciência, que estão manifestando os seus pensamentos, que estão alimentando os seus sentimentos e que estão fazendo a sua realidade. São essas imagens. Grazi, só liberar as imagens basta? Não basta, porque existe um caminho também de elevação de consciência. Porque eu preciso buscar conhecimentos mais evoluídos, mais avançados. Só que uma coisa acontece naturalmente a partir do momento que eu faço a outra. Se eu buscar o caminho do conhecimento, o que vai acontecer? Eu vou sentir a necessidade, em algum momento, de eu liberar as minhas imagens interiores, de eu fazer esse processo de deixar ir as ilusões, de deixar ir as expectativas, de me render às imagens que eu carrego internamente. Eu vou necessitar disso. Através do quê? Às vezes eu posso buscar procedimentos terapêuticos, às vezes eu posso buscar meditação, eu posso buscar de diferentes formas, mas eu posso reconhecer essas imagens que eu trago internamente e que estão me aprisionando. E para mim, o procedimento mais efetivo de trabalhar essas imagens é fazendo a CAF, a constelação de alta frequência, que é um método exclusivo para trabalhar essas imagens, para trabalhar não só as imagens, mas a sua elevação de frequência. O objetivo da CAF é esse, elevar a sua frequência vibracional, para que você possa ter experiências diferentes, né? Ter uma forma de se relacionar diferente, ter uma outra situação acontecendo na sua vida, ok? E aqui eu quero falar para vocês uma frase do Hawkins que eu acho que cabe bem aqui. Porque muitas vezes a gente fica tendo uma expectativa de um relacionamento perfeito, de um relacionamento especial. E isso acaba com a nossa oportunidade de criar esse relacionamento maduro, esse relacionamento que expande a nossa energia, a nossa consciência, que nos leva para o mais e não para o menos. Então, toda vez que eu fico nessa expectativa de ter um relacionamento especial, eu estou acabando com uma oportunidade de fazer isso crescer em mim, no relacionamento comum que eu tenho. E aí o Hawkins, na sua sabedoria maravilhosa, porque esse foi um ser iluminado realmente, ele só teve essa compreensão, deixou todo esse estudo para a gente, porque ele teve um processo de iluminação, tá? E ele deixou uma das frases que eu acho maravilhosa, essa aqui, ó. Apenas ser comum é uma expressão da divindade. Apenas um ser comum é uma expressão da divindade. A verdade do verdadeiro eu pode ser descoberta no caminho da vida cotidiana, naquilo que você está fazendo na sua vida. Você não precisa ir para uma montanha para ter uma iluminação. Você pode continuar com o seu relacionamento exatamente como ele está e ter uma transformação absurda a ponto de vocês dois, o casal, ter uma profunda transformação e aumentar consideravelmente a sua frequência vibracional. Viver com cuidado e bondade é tudo o que é necessário. O resto se revela no devido tempo. O lugar comum e de Deus não são distintos. Essa última frase, ó, o lugar comum.
aquele lugar que você vive, a sua casa, o seu trabalho, o lugar comum e Deus não são distintos. Deus não está só lá dentro da igreja que você vai. Deus não está só lá dentro do mosteiro que você vai. Deus não está só em tal religião. Deus não está só lá no alto da montanha. Deus não está só lá. Não está só lá. Ele está no lugar comum, aonde a gente vive, fazendo as coisas simples, aquilo que a gente faz o dia todo. E eu trouxe essa frase aqui porque muitas vezes nós passamos por dificuldades nos relacionamentos que a gente olha e diz assim: eu não vou conseguir resolver. Eu não sei o que fazer para resolver esse relacionamento, para resolver esse problema, essa dificuldade. E eu trouxe essa frase para te dizer que Deus está ali. Deus está ali nessa dificuldade também. E se você fizer um movimento de fé, de confiança, de entregar esse problema para que Deus possa te conduzir a uma solução, Ele vai te conduzir à solução. Ele vai te ajudar nesse caminho. Independente da fé de cada um, independente daquilo que você acredita, existe uma sabedoria que ela quer a ordem, que ela quer a bondade, que ela quer a evolução, que ela quer o amor. Eu chamo essa sabedoria de Deus. Mas se você se conectar e entender e se expor a essa sabedoria, seja lá como você chama. Se você se expor a ela e pedir consciência, ela te trará consciência. Ela te dará as respostas que você busca. Quando nós buscamos a verdade, aquilo que realmente faz nós compreendermos a verdade sobre todas as coisas, como quando nós buscamos a verdade e não a enganação, essa sabedoria se fará presente. Se fará presente e vai te conduzir. Eu tenho muitos alunos que me relatam diariamente essas experiências. Por quê? Porque quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente se aproxima de Deus e mais Ele vai agir na nossa vida, vai agir na nossa consciência, vai agir nas nossas relações. Entenda que tudo aquilo que te separa de Deus, que faz você acreditar que não tem solução, que aquilo já está perdido, tudo aquilo que te separa de Deus ou do outro está em desarmonia com a verdade. Porque o nosso grande movimento é o de união, é o de curar as nossas relações. É claro que nem sempre podemos permanecer junto com o outro, ok? Nem sempre. Às vezes a vida vai nos levar por caminhos diferentes e ok. Às vezes a pessoa dá grandes saltos de frequência e acaba se distanciando demais daquele parceiro. E ok, haver uma separação. Mas o amor deve continuar. Se eu não consigo amar aquela pessoa que eu me relacionei, é porque eu não estou em frequências elevadas. Eu estou em baixas frequências, me enganando cada vez mais de que eu me distanciar daquilo vai me distanciar do resultado que eu tenho na vida. Não vai. Eu vou ter mais daquilo se apresentando na minha vida outra e outra vez.